Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra da mão de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, quanto neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é seu amparo e seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é seu amparo e seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é seu amparo e seu escudo. Amém? Nós vamos ler até aqui. Irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do perigo da idolatria. Perigo da idolatria. Esse texto é um texto clássico que nós temos na Escritura Sagrada, que fala a respeito da idolatria e, na verdade, de como Deus condena a idolatria. Foi João Calvino quem disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. O nosso coração constantemente ele produz ídolos. Na falta do conhecimento do Deus verdadeiro revelado nas Escrituras, o ser humano ele vai ser levado a adorar outros deuses. A grande questão é que esses deuses não existem. Esses deuses são invenções da imaginação dos homens. E daí o perigo de se envolver com a idolatria, porque a idolatria é, via de regra, uma invenção ou uma fé colocada em algo que foi inventado pelos homens. Isaías, capítulo 40, tem um texto interessante, aonde Isaías ele fala sobre a loucura da idolatria. E é interessante esse texto de Isaías, porque ele diz o seguinte: o homem parece que ficou doido, porque ele vai no bosque, ele arranca uma árvore, com parte dessa árvore ele faz uma fogueira, assa pão, e com a outra parte dessa árvore ele fabrica um Deus, ele esculpe uma imagem, e ele se prostra diante dessa imagem e adora essa imagem. Loucura, né? Parece loucura, mas é exatamente isso que nós vemos acontecer. A idolatria tem a capacidade de levar as pessoas a produzirem verdadeiras loucuras, a fazerem loucuras. Nós morávamos em Goiânia, e Goiânia tem uma cidade próxima que é Trindade, e Trindade é um centro de peregrinação idólatra. Então, todos os anos, há uma multidão que sai de tudo quanto é lugar desse Brasil. Pense em lugares distantes, lugares longínquos, e eles vão para Trindade com o objetivo de exercerem a sua fé ou mostrarem a sua fé, e essa fé é uma fé idólatra. Uma fé idólatra. Eu tive a oportunidade de ir nessa grande construção. Na verdade, estavam construindo algo muito maior para receber, porém essa construção foi travada, porque o padre responsável por essa construção desviou milhões, estava sendo investigado, tudo mais, porque é muito dinheiro envolvido na idolatria. Queridos, quando o povo de Israel saiu do Egito, se você olhar os 10 mandamentos, que a gente, deixa eu abrir aqui, Êxodo capítulo 20, você vai perceber
perceber, queridos, que essa foi a primeira ordem de Deus dos 10 mandamentos. Por quê? Porque o povo saiu do Egito e muitos judeus haviam assimilado a cultura do Egito. E o Egito, queridos, acreditava em dezenas, centenas, por que não milhares de deuses. Milhares de deuses. Só para vocês terem uma ideia, cada praga que foi enviada por Deus, lá nas 10 pragas que nós conhecemos, antes do povo sair da terra do Egito, cada uma daquelas pragas era para combater um deus egípcio. Um deus egípcio. Então, no mínimo 10 deuses eles tinham, porque cada uma daquelas pragas foi para combater um poder de um deus egípcio. Presta atenção como os 10 mandamentos começam, tá? Lembre-se, os 10 mandamentos são as tábuas da lei que Deus deu a Moisés, tá? Lá no Monte Sinai. Moisés sobe no Monte Sinai e Deus então ele começa a colocar ordem na vida do povo, começa a mostrar para o povo como era o jeito que ele queria que o povo vivesse após sair do Egito. Está aqui, está assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Percebam, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento, não é para ter deuses, é para a gente adorar somente a Deus, não é para ter deuses. Depois ele vai dizer: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Presta atenção, os 10 mandamentos iniciam com uma ordem clara de Deus: não é para vocês adorarem outros deuses, não. Daí você vai entender o porquê que em todo o Antigo Testamento Deus era muito severo com o povo, sempre que o povo começava a desviar dos caminhos, porque o povo começava a desviar dos caminhos, o povo começava a adorar a Deus. Daí você vai entender por que Deus usava da mensagem dos profetas do Antigo Testamento, por exemplo, para proibir os casamentos mistos. Porque qual era o único povo que adorava somente a Deus? O povo hebreu, queridos. O povo hebreu, ao qual Deus tinha se revelado a esse povo. Todos os demais povos circunvizinhos de Israel eram povos idólatras. O que acontecia? Acontecia que uma mocinha lá dos, sei lá, pensem um pouco, dos filisteus, se engraçava com um hebreu. E aí conversa vai, conversa vem, e de repente estavam namorando, e de repente estavam se casando. O que acontecia? Aquela mocinha trazia para dentro de casa a sua cultura, e a sua cultura envolvia a idolatria deles, a idolatria da sua casa. O que acontecia? Os filhos que iam nascendo, eles iam deixando de conhecer o Deus da Escritura. Daí você vai encontrar um texto interessante em Neemias. Você pode ler lá na sua casa, no final do livro de Neemias. Neemias reúne o povo. Neemias foi um reformador que reuniu o povo. E Neemias tem um texto interessante que fala que Neemias desceu o chicote no povo, chegou a puxar o cabelo a ponto de arrancar o cabelo do povo. Sabe por quê? Porque eles estavam casados com mulheres que não faziam parte do povo hebreu, e esse povo hebreu estava sendo misturado, e os deuses dos povos estranhos estavam vindo fazer parte. Isso era proibido diante de Deus. Deus ele era claro, ele foi claro nos 10 mandamentos: não é para adorar. Por isso no Novo Testamento, queridos, tem um versículo pequenininho, que o apóstolo Paulo escreveu. Ele diz assim: fugir da idolatria.
fujam da idolatria. Fujam, porque nunca foi vontade de Deus que o seu povo se tornasse um povo idólatra. Nunca. Qual é o desejo de Deus? Que a gente adore apenas a Ele, que a gente louve apenas o seu nome, que a gente busque a Ele como o único e suficiente Salvador. Por que disso? Porque Ele é o único Deus, o único. Não tem mais nada. Nós não podemos exercer adoração a mais nada, porque na verdade todo o restante, queridos, para pensar, todo o restante, tudo que você pensar, onde as pessoas exercem adoração, que não seja ao Deus revelado nas Escrituras, essas pessoas estão praticando o engano, estão sendo enganadas. É uma adoração enganosa, porque é uma adoração a um Deus morto. Por isso o Salmo 115 diz: tem boca e não fala, tem olhos e não veem, som nenhum lhe sai da garganta, tem ouvidos e não ouvem. O problema é o que está nesse salmo: tornem-se semelhantes a eles, todos quantos fazem, e quantos deles confiam. Ou seja, tornam-se pessoas mortas, como os ídolos que eles mesmos fazem e os ídolos que eles confiam. Morte espiritual. As pessoas que estão envolvidas com idolatria, elas estão mortas espiritualmente. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer. O ídolo, ele não vai cobrar mudanças morais na sua vida. É comum você encontrar pessoas que têm a sua idolatria afundadas em vícios, em prostituições, com vida imoral em todos os aspectos, mas ele se achega diante do seu ídolo, acende uma vela e faz as suas orações. Me lembro quando a gente tinha sorveteria, né, lá na Praça da Matriz, as pessoas acabaram de sair de um culto idólatra, iam para uma quermesse, encher a cara e saíam bêbadas. Isso tudo promovido pela própria igreja que estava promovendo aquela festa, e absolutamente ninguém questiona, porque ídolo não está nem aí para a sua moralidade. Você faz o que você quiser com a sua vida. Quer se prostituir, prostitui. O ídolo não vai cobrar de você aspectos de moralidade. As festas de Trindade são festas regadas a muita cachaça, e muita confusão acontece nessas festas. E o objetivo é justamente esse: é vender, vender e vender. Vender cachaça, vender comida e vender lembrancinhas, mas a prostituição acontece no meio dessas festas e o ídolo está lá, o ídolo não está preocupado, o ídolo não está cobrando aspectos de moralidade sobre a sua vida. Então, queridos, prestem bastante atenção. Deus não. Porque é mais fácil servir ao ídolo do que servir a Deus. Porque Deus vai sempre exigir de nós mudança de vida, mudança de padrão, mudanças, moralidade, vida diferente, vida que glorifique a Deus, pessoas que honrem a Deus com as suas vidas. Então, o padrão de Deus é outro, completamente diferente do padrão dos ídolos. Queridos, não vou me estender hoje nós vamos ser muito breve. Por quê? Nós estamos no mês de julho, e no mês de julho é o mês que nós comemoramos. Nós temos no Brasil, né, a comemoração das festas de São João, São Pedro, Santo Antônio, que são ídolos que foram produzidos pelo catolicismo romano. Ídolos que foram produzidos pelo catolicismo romano. As festas, elas vão acontecer pelo Brasil afora. Tem festas enormes, principalmente no Maranhão. Em muitos lugares tem festas muito grandes, muito famosas, mas também essas festas, elas acontecem na cidade, nas escolas, elas acontecem nas praças. Estão acontecendo essas festas. E a pergunta que nós precisamos responder é: nós,
cristãos, depois de sabermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, se nós participamos ou não dessas festas, tá? Primeiro, biblicamente falando, nós não podemos participar dessas festas. Não se engane, não é apenas uma expressão cultural. Há uma idolatria por trás dessas festas. Ou alguém tem alguma dúvida disso? O que está por trás dessas festas, queridos, é idolatria. O que está sendo comemorado, o que está sendo festejado, são 3 santos do catolicismo romano. Então, a recomendação que eu tenho para a igreja, para você que vai nos ver aí na internet, é: não participe dessas festas e não permita que seus filhos, ou se você tiver a responsabilidade sobre seus netos, seus filhos e netos participem dessa festa. Parece coisa inocente que acontece nas escolas, mas a gente precisa entender que é uma assimilação por parte das crianças. Por exemplo, na escola do Miguel vai ter festa, as coleguinhas dele estão ensaiando para essa festa, o Miguel não vai participar, não vai. Vai criar um trauma na criança. É o preço que se paga por ser cristão, é o preço que se paga por ser crente. Então ele precisa entender desde cedo, tanto ele como a Isadora, que é um preço a ser pago pelo cristianismo que nós vivemos. Então nós não deixaremos o Miguel participar. Aí surgem aquelas perguntas, né? Mas as comidas são tão gostosas. Faça na sua casa, cara. Qual a dificuldade de você fazer na sua casa? Vai mingau na sua casa, faz pamonha na sua casa, vai na cidade, compra pamonha para você comer. Quer comer pé de moleque? Nós faz uma passeada de pé de moleque aqui na igreja, você vem e come. Nós não temos problema com a comida. Outra coisa, seria pecado ir lá na festinha, comprar e comer e levar para sua casa e comer? Tecnicamente não, porque a Bíblia diz que se nós oramos, todo alimento é consagrado. O problema é que se você vai lá comprar, as pessoas vão te julgar, principalmente aqueles que moram no interior, em lugar pequeno. Vamos dizer lá, o crente está participando dessa festa, e essa festa é uma festa, queridos, enraizada na idolatria. Então, se tem uma festa que nós precisamos fugir, né? Além do carnaval, que é enraizado no mundanismo, mas essa, queridos, é tão enraizada quanto o carnaval, por exemplo, na visão bíblica que nós temos, tá? Aí, queridos, surge uma segunda questão. Há igrejas que fazem festas, colocam o nome de festa na roça, outros até mesmo chamam de festa junina mesmo. Igrejas evangélicas. Uma vez, por curiosidade, eu fui em uma festa evangélica, dentro de uma igreja evangélica que estava promovendo uma festa dessa. Tá, queridos, depois eu amadureci e hoje eu entendo que a gente não deve nem promover e nem participar. Por quê? Por conta de um negócio chamado sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É quando nós assumimos aspectos de outras religiões e trazemos isso para dentro da nossa religião. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque o sincretismo religioso, ele causa, no mínimo, confusão na mente dos cristãos. Por exemplo, se a minha igreja faz festa junina para os membros, ainda que com aquele intuito de arrecadar dinheiro para alguma causa, então eu posso participar de festa junina em qualquer lugar, e a associação não está errada, se a gente for parar para pensar. É festa junina, ou seja, a igreja está se apropriando de algo que não deveria se apropriar, trazendo para o seio da sua comunidade aquilo que na verdade tem uma fundamentação muito sólida no catolicismo romano.
Vocês concordam comigo ou não? Mas é uma lógica, queridos. Para imaginar, a gente, igual eu vi ano passado, uma igreja em Goiânia que fez festa junina, bandeirinha, igualzinho, o povo vestido de caipira, dentinho pintadinho de preto, para parecer que esse caipirinha que cuida dos dentes, e aí tem todo um aspecto assim, vamos arrecadar, vamos vender, não sei o que, e aí aproveita esse clima, está todo mundo, queridos, eu considero isso um absurdo, uma afronta à minha inteligência, uma afronta. Por que, queridos? Porque isso é uma festa pagã, isso é uma festa católica, é uma festa que está celebrando o nome de santos. Então, o cristão ou a igreja que promove isso está praticando isso que nós chamamos de sincretismo religioso. Vou te dar exemplo de sincretismo religioso. Se você for nas igrejas neopentecostal, é comum você encontrar essas igrejas usando sal grosso. Já viu? Universal, Mundial do Poder de Deus, usam sal grosso nas suas liturgias. Jogam sal grosso no povo, faz um corredor. De onde saiu a ideia de sal grosso? Da macumba, queridos. Macumba. Então eles pegaram aspectos de outra religião e aplicaram isso nas suas igrejas. Tá? Muitos outros aspectos eu poderia citar aqui, né? Água ungida, queridos, isso nada mais é do que religiões orientais, é a ideia de energizar alguma coisa para que aquela coisa traga cura para você, religiões orientais. Veste ungida, onde você vai pegar o suor, ou a Valdomiro Santiago faz muito isso na igreja dele, né? A pessoa vai lá, abraça, traz um lenço, passa, porque acha que o suor do Valdomiro Santiago vai trazer cura. Que são aspectos que nada tem a ver com o cristianismo, mas tem a ver com religiões de misticismo. E eles pegam isso, trazem para dentro das suas religiões, dentro das suas igrejas, ditas evangélicas, e eles aplicam isso nas suas igrejas. Por que eles fazem isso? Porque eles querem criar uma identificação com as pessoas. Eles querem que as pessoas venham à igreja deles e as pessoas achem que a igreja deles é um lugar legal. Nossa, aqui é muito legal. Aqui me lembra muito o centro espírita que eu ia. Já viu pastores da Universal todos de branco? Pode assistir o programa, todos de branco, igualzinho lá no centro espírita. Todo mundo de branco, porque branco traz boas energias. Que isso, queridos? O nome disso é sincretismo religioso. Nós fazemos a mesma coisa, ou muitas igrejas fazem a mesma coisa, quando trazem para dentro das suas igrejas festa junina. Mesma coisa, queridos. Mesma coisa. Ainda que o fim seja mandar dinheiro para obra social ou para missões, os fins não podem ser justificados pelos meios. Precisa tomar muito cuidado com isso, tá? A gente não faz qualquer coisa para alcançar um determinado fim, porque senão, queridos, nós vamos banalizar a nossa fé, e pior do que isso, nós vamos praticar sincretismo religioso, e nós vamos enganar o nosso povo cristão, com uma mensagem de paz e amor com todas as religiões, aonde nós podemos circular entre elas, sem que haja problema para as nossas vidas. Percebe o tamanho do problema? Então, presta bastante atenção. Eu posso falar de mim como pastor da nossa igreja. Nós jamais teremos festas juninas nas nossas igrejas. Pastor, e festa na roça? Festa na roça? Podemos fazer festa na roça em outra época. Por que fazer agora? Fazer agora é fazer uma associação perigosíssima com as festas juninas. E aí os crentes, principalmente os novos na igreja, vão ter dificuldade de desassociar a festa na roça com a
festa junina que acontece na escola, que acontece na praça ou acontece na igreja matriz. Então vamos fazer em outra época. Por que não fazer em setembro, outubro, novembro? Podemos fazer festa nossa, mas nós podemos fazer isso em outra época, desassociando totalmente desse período onde está acontecendo as festas juninas. As festas juninas. Outra questão, queridos, importante. Tá, pastor, mas eu participava, meus filhos participavam. Peça perdão a Deus. Assim, Deus, eu estava cego até agora, né, que eu estou ouvindo essa mensagem, mas agora eu estou ouvindo essa mensagem e eu não participarei mais. E eu vou explicar isso com os meus filhos ou com os meus netos, para que eles também não queiram participar disso. Sabe o que é pior que isso? É que a Bíblia fala que por trás de ídolos tem demônios. Tá? Demônios. Não há neutralidade. É só uma festinha. Cuidado, muito cuidado, porque o diabo se utiliza dessa cultura maligna para exercer poder sobre a vida das pessoas. E ele exerce. Então, aqueles que já participaram, talvez participaram agora recentemente, reconheçam que não devem participar, humildemente peçam perdão a Deus, façam um compromisso para não participar dessas coisas. Por quê, queridos? Porque Deus abomina a idolatria. Abomina. Não se engane, povos já foram destruídos por Deus por conta das suas idolatrias. Aí eu quero ir para o último aspecto, que é: mas parece que é um sacrifício tão grande, não participar de uma festa idólatra. Você precisa rever seu cristianismo, porque homens e mulheres deram a sua vida e derramaram o seu sangue por honrar o nome de Cristo Jesus nesse mundo. E você acha mesmo que é um grande sacrifício não participar de uma festinha idólatra no mês de junho? Se isso é um grande sacrifício, eu não sei mais o que é sacrifício na vida cristã. Não é, nunca foi e nunca será um grande sacrifício deixar de participar. Tem gente que fala assim: nossa, mas é a única época que eu posso comer essas comidas típicas. Pelo amor de Deus, né, querido? A grande maioria de nós está precisando de dieta para emagrecer e vai ficar se matando aí, participando de festa junina, matando sua vida cristã, o seu testemunho por conta de uma comida. É o que eu disse antes: faça na sua casa, aí você pode se esbaldar de comer dessas comidas sem nenhum problema, mas a gente não pode se associar com a idolatria. Tome muito cuidado e peça a Deus discernimento, sabedoria, para que você possa fugir do pecado da idolatria na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai, eu quero orar primeiramente por nossas vidas, pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, Deus, a ter um coração totalmente voltado para Ti, e que a idolatria não faça parte da nossa vida, mas que venhamos a adorar e a cultuar somente ao Senhor. Também oramos por nosso país, clamamos pelas misericórdias do Senhor sobre nossa nação, que durante esse mês estará voltada para essas festas idólatras que nada glorificam o nome do Senhor. Eu peço e clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor possa nos livrar e dar sabedoria para as nossas igrejas, para que as nossas igrejas possam fugir do sincretismo religioso, ainda que com a desculpa da boa obra de ajudar pessoas ou mesmo para realizar ofertas missionárias, mas essa associação é perigosa, mundana, carnal, e ela traz grandes prejuízos, principalmente para aqueles que são novos na fé e não têm discernimento para entender essa diferença. Muita gente é levada ao pecado da idolatria
por conta de lideranças que se comprometem e andam de mãos juntas com essas festas. Nos livra disso. Essa é a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?